Estamos aqui de novo, mais um vídeo. Eu sou o Diego, Marcos da iCarrier, assessoria, para poder ajudar vocês a entender um pouco mais desse mundo de cidadania, né, Marcos? Passar a visão de quem está lá na Itália, de quem já fez um monte de processo com sucesso, né, um monte de solicitação de cidadania italiana, de brasileiros, que inclusive eu sou um, né, não eu, mas a minha esposa Flávia. E a nossa ideia é passar mais informação para as pessoas que estão buscando saber sobre isso, né? A gente fez uma série de vídeos e a ideia a gente é fazer uns dropzinhos com alguns determinados assuntos. Antes de mais nada, galera, antes da gente começar com tudo, Marcos, se apresenta aí pra gente. Ah, ok. Então, eu sou o Marcos Carrer, né? É, opero aqui na Itália já há bastante tempo com o reconhecimento da cidadania italiana, fazendo esse tipo de assessoramento. A minha formação é engenharia eletrônica, formado lá em 1990 no Mackenzie, faz tempo. Não trabalho mais com isso, obviamente, trabalhei bastante. E depois eu acabei indo para a parte acadêmica, acabei dando aula em universidade, fiz mestrado e trabalhei bastante com isso. Na Itália, hoje, eu não opero mais com a parte de acadêmica. O meu mestrado foi em hospitalidade. Hospitalidade está ligado a um bom atendimento ao cliente. E, obviamente, eu fiz também marketing, que também está ligado a um bom atendimento com o cliente. Então, a ideia, o foco da empresa em si, é ter um bom canal nesse sentido, né, de atendimento e relacionamento com quem nos busca. Hoje aqui, Marcos, um assunto que tem muito debate e muita gente fica falando o que que é ou não, né? E a gente que está aqui, a gente entende que é muito mais de perfil das pessoas, né? Que é fazer cidadania via jurídica ou via administrativa. E até antes da gente começar esse vídeo, eu te fiz uma pergunta que eu achei muito interessante, né? Como é que chama isso? É tipo, é via administrativa mesmo? E por que que a galera chama assim? Então, o administrativo, porque não vai ter o âmbito judicial para o reconhecimento acontecer. Quem vai reconhecer de forma administrativa, as vias administrativas, são duas. Você pode fazer na Itália, por residência, ou você pode fazer no consulado italiano no país que você morar. Quem vai reconhecer a sua cidadania, na verdade, não é um juiz, e sim alguém que está dentro desse órgão, administrativamente faz seu trabalho, vai ler as certidões, vai ter uma interpretação própria dela e vai ver que você realmente está ligado, vinculado ao sangue, ao antenato, ao anticausa, e ele vai dar o reconhecimento da cidadania em si. Então, o Uhum. termo administrativo representa que não é dentro de um caráter judicial, e simplesmente administrativo dentro de um órgão público de uma comune na Itália ou de um consulado em um país qualquer do mundo, né? Muito Então, legal. o termo é esse. O que você recomenda para cada tipo de perfil de pessoa, né? E a gente a ideia é não fazer um vídeo muito longo, sempre bom lembrar isso. Então vai ficar faltando assunto, vai ficar faltando falar alguma coisa, então fica à vontade para comentar ou então fica à vontade para entrar em contato com a gente. Mas Marcos, basicamente, como que funciona essa solicitação da via jurídica e como que funciona a via administrativa? Daí, por fim, o que que você recomenda para cada tipo de pessoa? Ok. Falando da jurídica, a jurídica existe por questões é, alheias. Por exemplo, o consulado brasileiro deveria fazer o reconhecimento da cidadania por lei em 6 meses. Ele não consegue fazer, então as pessoas abrem um processo jurídico na Itália contra a fila de espera do consulado brasileiro. E aí, então, acontece um trâmite jurídico na Itália, no tribunal, na Itália, já tem jurisprudência disso. O juiz, depois de ver todas as certidões, ver que existe clareza naquela solicitação, bate o martelo, faz a sentença e obriga o consulado em si a fazer o reconhecimento daquela pessoa dentro de pouco tempo, porque o prazo não pode ultrapassar 6 meses. Então, é Uhum, uma briga contra a fila de espera. É o jurídico paterno que se fala, é o termo usado. Tem o uhum, jurídico materno, que é já uma questão de que a lei não contempla a cidadania para as mulheres que tiveram filho antes de 48, elas não passavam a transmissão da cidadania, e obviamente isso era uma relação da época, uma coisa machista, para a época talvez era dentro de um contexto social. Para uhum, nós hoje é totalmente incabível uma coisa assim. sim. E a partir dali, então, a pessoa entra com o processo na Itália, solicitando para que essa lei seja entendida de uma maneira mais
atual com a realidade, e aí também já tem jurisprudência, e o juiz também acaba batendo o martelo e refazendo essa transmissão acontecer. Então, Legal. mas são ambientes de tribunais, jurídicos, juiz, advogado, então tem essas vias. Isso, muito importante falar que isso envolve advogado, advogado italiano, né? Advogado que tenha jurisprudência na Itália. Sim, já tá, opera aqui na jurisdição, tudo. Mas Uhum. o importante, Diego, é que muitos advogados italianos são expert em operar nesse tipo de sentença de tribunal, são várias específicas, Uhum. e obviamente também tem ítalos brasilianos, que são vários espalhados, são Sim. advogados que fizeram reconhecimento na Itália e operam na Itália como advogados. O É, importante é ter um e bom advogado e que faça uma boa leitura das certidões para que quando chegar né, na o mão do juiz, o processo juiz saber o que está lendo já com a chegar tudo garantia, né? direitinho. Exatamente. É Qual um ambiente que. jurídico que é importante, ajuda muito as mulheres que tiveram, né, as vós que tiveram as filhas antes de, ou as bisavós que tiveram as filhas antes de 40, antes de 48, lá em 1942, 43, sei lá eu. E Uhum. aí, esse reconhecimento pode acontecer, sim, por meio de um processo jurídico materno, Sim. tá? E a maior diferença disso vai do tempo, né? A jurídica leva mais tempo até que o juiz possa bater o martelo, e daí Sim, isso vai ser levado para um comune, aonde um oficial de comune vai transcrever a certidão de nascimento baseado na sentença do juiz, né? na sentença. Isso pode acontecer na Itália, se a pessoa assim quiser, ou pode acontecer no Brasil também, se a pessoa assim quiser que o consulado faça isso, né? Uhum. Depende muito do que o requerente deseja. O tempo que a pessoa tem que levar em consideração no jurídico é que no jurídico não pode ter erro nenhum, não. Nenhuma vírgula pode estar errada, né? Então, os advogados que operam com a gente, eles mandam um laudo para o requerente, analisa todas as certidões, mandam um laudo com tudo real, sim, tudo quanto é coisa que vai ter que ser ajustada, e aí tem que ser ajustado todas as certidões, para Uhum. ficar tudo perfeitinho, para evitar um indeferimento do juiz por causa de uma vírgula. Então, o advogado toma todo esse cuidado, as certidões são todas trabalhadas direitinho para ficarem todas legítimas com as retíficas adequadas, e aí sim inicia-se o processo. Quer dizer o seguinte, que essas certidões, quando vão para o ambiente jurídico, não administrativo, tem que ter muito mais rigor nas correções, então Sim. o tempo para isso acontecer demora mais também, obviamente. Então, só para preparar a pasta, preparar essas certidões todas, demanda um tempo que tem que ser considerado, e depois vai ter o tempo do julgamento do tribunal, das etapas do processo, até o deferimento, né? Uhum. Então, depende, lógico, de cada tribunal, depende de questões de como estão essas certidões, mas aí a pessoa pode imaginar em 1 ano e meio a 2 anos, se, mais ou menos isso, É, depende eu muito. vejo muito amigos e pessoas próximas aqui que contrataram serviço disso, e até recente, um amigo meu saiu, acho que com um ano do que ele contratou o serviço, para quando o juiz bateu o martelo, deu um ano, aí agora ele vai esperar para que a advogada solicite ao consulado, para que o consulado faça a transcrição dos documentos dele e tudo. E aí isso vai mais um tempinho ali, porque aí agora o consulado tem que correr com isso, né, para poder transcrever, e depois vai ser o tempo dele de solicitar o passaporte. Daí vai ser o tempo do consulado. O consulado também tem. É tudo na base do prazo. Só que isso envolve uma coisa que interessa muito as pessoas, né, Marcos? Que é dinheiro. Gasta-se mais fazendo essa via jurídica ou gasta-se mais fazendo a via administrativa? Se a pessoa for fazer sozinha, eu vou fazer jurídica porque, né? Eu preciso fazer no Brasil, eu não posso me deslocar para a Itália, o consulado demora muito, vou fazer a jurídica. Então, e ninguém da minha família quer fazer comigo, não quer ter compartilhamento do processo. O farei sozinho. Vai ficar mais ou menos equilibrado, um pouco caro, na verdade, um pouquinho mais caro, na verdade, do que se fizesse na Itália. Mas a partir da hora que essa pessoa começa a dividir, fala, vou fazer o meu irmão, o meu sobrinho também vai fazer, mais não sei quem, e ele começa mais meu primo, e pega um bolo de pessoas na família, aí fica muito barato, Não muito tem. mais em conta, e a pessoa não precisa se deslocar para a Itália, e deixa o processo correr, e o reconhecimento vai acontecer, né? E não tem limite, né, de quantidade de pessoas da família que podem entrar no mesmo processo. A não ser que o advogado determine assim, ele fala só trabalho com sei lá quantas pessoas, eu não sei se isso acontece, eu estou só chutando aqui. E
tem outro fator também que influencia muito para as pessoas, que é, essa pessoa está no Brasil, a vida dela está seguindo normalmente, então ela está trabalhando, ela está juntando dinheiro, ela está podendo ter de onde entrar dinheiro para poder pagar esse serviço, além de pagar com a própria vida dela, né? Pagar, eu digo pagar com a própria vida, pagar os custos de vida que ela tem no dia a dia. Quando não, quando você vai para a Itália, você não trabalha até que a sua cidadania seja reconhecida. Aí você fica legal para poder trabalhar e levantar dinheiro de novo, né? Assim, quando a pessoa vem para a Itália, se ela trabalha em home office, elas acabam conseguindo também trabalhar aqui, mas tem que Uhum, ser numa situação online. sim. Caso contrário, o dinheiro que ela traz é para ela subsistir aqui até a conclusão da prática dela. Enquanto que lá na Então, jurídica se ela ela já consegue, se né? estiver no Brasil, no jurídico ela continua trabalhando, operando. O jurídico eu acho que, porque tem muita briga entre pessoas que defendem o jurídico, pessoas que Tem. defendem o administrativo. Eu acho uma briga tão, no termo exato, estúpida, porque o jurídico atende necessidades que são importantíssimas. Por exemplo, você não pode ter o seu reconhecimento porque a sua mãe nasceu em 1945. Poxa, eu vou fazer jurídico e quero que ela seja reconhecida. Ela é italiana, tem sangue. E passou para mim, eu tenho sangue. Então, eu quero uma via jurídica. A jurídica é o que vai resolver a questão da E, pessoa. e tem Ou a questões. pessoa. Desculpa te interromper, Marcos. Tem questões também que, às vezes, a avó, que sempre foi italiana, mas nunca teve isso reconhecido, é uma coisa assim. Como dizer? Tipo, orgulho de família, é uma coisa prazerosa, é uma Sim, realização, é um sonho daquela pessoa sim. que Voltar teve às a sua. raízes. Que voltou à tua O raiz, reconhecimento mas das ela. raízes. Ela não tinha É, disposição de ir para a Itália fazer isso lá em 6, 8 meses, né? Depende exato. do tempo que a Itália leva para fazer isso. Ela também tem a opção de poder fazer isso lá do Brasil, né? Então, tudo No depende. Brasil, envolve essa relação sentimental, envolve tempo, envolve saúde. Às vezes a pessoa não tem como pegar, encarar um voo por questão de saúde, mas quer o reconhecimento. Então, isso sim é muito, muito importante. Outro ponto da jurídica que eu defendo, que eu acho que é fantástico, a pessoa não tem tempo de estar na Itália esperando o reconhecimento. Ela tem uma vida corrida, igual você falou. Uhum, E eu quero fazer a minha cidadania aqui. Ou as pessoas não têm grana, ela literalmente junta a família toda, faz um exatamente. mutirão ali, um convencimento, aí 12 pessoas se unem, vamos fazer, cada um paga uma quantia, e todos se tornam cidadãos italianos, por um processo jurídico, foi rateado entre os 12 e ficou bem interessante. Então, Uhum, também rola, também funciona, e também serve para um nicho de pessoas. Então, é tranquilo. Por isso que eu acho que não tem briga. E o administrativo tem lá a sua função, porque às vezes a pessoa não está preocupado muito com o tempo, faz o administrativo via consulado. Tenho amigos que se fizeram cidadania lá nos anos 90, eles já eram cidadãos italianos e começaram a fazer isso quando eram pequenos. A uhum, mãe dele fez. E sim. demora o tempo, eles fazem e acontece. Então, o consulado é muito demorado, mas também não deixa de ser uma realidade. Sim. Muitas pessoas fazem, e o Eu, consulado é administrativo. eu acompanho pessoas nos grupos de cidadania no Facebook e eu vejo que, mesmo existindo essas opções de ir para a Itália ou fazer jurídico, eu ainda vejo pessoas discutindo, falando: pessoal, fui chamado pelo consulado, minha mãe deu entrada em 2012 e o consulado me chamou hoje para apresentar a documentação. Né, aí as pessoas debatem, falam: olha, se prepara com isso, se prepara com aquilo. Então, o consulado continua fazendo o trabalho dele, com uma fila de 10, 12 anos, mas continua 10, fazendo. 12 anos. E aí Exatamente. tem a opção que a pessoa, ao invés de depender dessa fila de 10, 12 anos, ela vai morar na Itália, que é também Exatamente. a via administrativa, só que administrativa local na Itália, ao invés de ir ao consulado. Exa- Exatamente. Porque para a gente conversar com o Estado italiano, quem tem sangue italiano, para o governo italiano é italiano. Ponto. Se tem sangue italiano, o governo entende que todas as pessoas do mundo que têm sangue italiano são italianos. Só que você precisa mostrar para ele que você tem sangue italiano. E para você mostrar para ele de forma administrativa que tem sangue italiano, você tem que conversar com um órgão italiano na sua jurisdição. Uhum, E qual é, para quem mora em São Paulo, o consulado da Vida Paulista? uhum, Quem mora no Rio Grande do Sul, o consulado de Porto Alegre, o consulado de Curitiba, o consulado de cada estado, uhum, para eu conversar. Então, o que a pessoa faz? Ela vem para a Itália e começa a morar na Itália. Quando ela mora na Itália, ela troca a jurisdição. Eu tenho um contrato imobiliário feito, todos os valores de impostos pagos, tudo bonitinho, o comercialista fez, o contrato foi dado entrada na agência de entrada, né, um órgão específico, uhum. e aí tudo pago, troca-se. Para você conversar agora, o vídeo ele vai, verifica que você é um residente na cidade.
Ah, então tá. Então agora, para você conversar com o Estado italiano, não é mais no consulado, você mora aqui. Você vai conversar com um oficial de comune. Sim. Aquele senhorzinho que tem lá 50, 60 anos, que é tranquilo, ele vai fazer a leitura das suas certidões. As comunes sendo pequenas, muitas vezes elas são mais rápidas, Uhum. e ociosidade muito grande, uma pequenininha que tem lá 1.000 pessoas, é muito mais fácil. Ele vai fazer as leituras, ele vai fazer o trâmite dele administrativo no passo a passo, e a pessoa consegue ter o reconhecimento da cidadania dela dentro de um período bem mais curto, bem mais Uhum. interessante. É, Depende do comune, depende do oficial, depende da época do ano. Tem um monte de dependências nessa área, a né, nessa área maior administrativa. A maior vantagem dessa é a linha, é o tempo, né? A maior vantagem Sim, desse tipo de solicitação da administrativa é o tempo, que é mais curto, sim. mas a maior desvantagem é que o custo, mesmo que se juntar aquelas 12 pessoas, se elas forem para a Itália, elas dificilmente vão conseguir uma casa só para essas 12 pessoas, né? Então o custo é muito maior. E se a pessoa for pedir por uma assessoria completa, o custo não é dividido, né, Marcos? Cada pessoa paga pela sua assessoria, não é isso? Sim, exatamente. Quando a pessoa vem fazer, a não ser que a pessoa venha fazer a prática de cidadania, é casada e tenha 3 filhos menores. Ela vem, faz a prática só dela, não precisa estar com o esposo, não precisa Uhum. trazer as crianças. Sim. Ela, uma vez se tornando cidadã italiana, ou ele, né, o marido, ele seja o descendente, Sim. ele tendo sido reconhecido cidadão italiano, obviamente ele tem filhos legítimos, as certidões são apresentadas, Uhum. entende-se então, os legítimos, eles também têm, as crianças também têm o sangue, eles também transcrevem o reconhecimento da cidadania para as crianças. Sim. Então, quando às vezes a família, uma pessoa vem fazer a prática e tem filhos menores, às vezes é super interessante, porque ele vem, faz a prática, mas ele consegue ser contemplado com o reconhecimento, e todos os filhos que ele tem, menores de idade, também são, né? Uhum. Então, às vezes é interessante. Eu acho que talvez pelo tempo, às vezes a pessoa já tem um projeto de vida onde ela Exato. quer, eu quero já migrar para a Europa, não quero ficar esperando muito tempo a resposta de um tribunal, a minha vida tem que mudar e tal, então a pessoa acaba não se preocupando com gastar um pouco mais e faz a prática em si. Eu acredito que quando duas pessoas forem fazer práticas por meio jurídico, mais ou menos se equipara, fica o preço de fazer a prática somente ela. Uhum. Ou seja, você pega dois irmãos, vão fazer o jurídico. O que cada um vai pagar e o que o outro vai pagar vai ficar muito próximo se eles viessem para cá e fizessem a prática diretamente. Uhum. A partir de 3, 4, 5, começa a ficar muito mais interessante fazer o jurídico. Sim. Tá? Colocar 10 pessoas fica muito em conta, fica muito melhor. Uhum. Com certeza. Uma pessoa só fazer a prática jurídica por questão de não poder vir para a Itália, por questão de tempo, acaba ficando mais caro do que vir literalmente para a Itália. Uhum. Né? Mas tem pessoas que não podem literalmente vir, então vão Sim. pelos dias. Tem pessoas que E literalmente precisam de pressa e não querem esperar lá 1 ano e meio, 2 anos. Então, vem para o administrativo. e Eu tenho muitos clientes da Irlanda que a neura deles é porque eles ganham bem na Irlanda, é, trabalhando e tudo. Então, 1 mês na Itália parados, para ele é muito problema. Então, uhum. eles querem vir fazer o administrativo na Itália, porque se a prática deles demora, vamos supor, 3 meses, demora 2 meses, esse mês que ele ganhou, que ele não ficou na Itália, ele já retornou para a Irlanda, está trabalhando e ganhou um dinheiro muito maior do que Sim. qualquer outra coisa. E a vida já está Então, aqui, né, dessa pessoa. Essa pessoa já precisa correr porque ela já tem a vida aqui. a vida está pagando aluguel aí, a vida está rolando. Uhum. Então, essa briga que tem entre jurídico e administrativo, eu acho uma estupidez. Tem muitas pessoas que querem fazer cidadania. Para todas essas vias, tem vias que são melhores para uma realidade de uma pessoa e a outra é melhor para outra realidade de outra pessoa. Uhum. Então, não tem briga disso, né? Parece que tem 350 mil pessoas que solicitam e pensam na cidadania italiana, de um universo de 30 milhões de brasileiros Sim. que têm direito. Então, não é um número tão exagerado assim, de pessoas que querem É. fazer o reconhecimento, mas, de qualquer maneira, 350 mil é muitas É. pessoas. E, Uhum. esse volume está aumentando. Tem um número cada vez maior de pessoas que querem estar na Europa, querem ter uma mudança de vida, tudo. E um caminho bom é ser legítimo, né? Sim. No, no, numa nova cidadania e poder ter todos os benefícios que um passaporte europeu Hum. oferece. Então, é um caminho que eu acho que tende a aumentar até.
Então, uhum. não tem que ter motivo de briga por falar É, a minha filha é mais legalzinha do que a outra. Todas as vias são importantes. acho que o mais importante disso, Marcos, na minha opinião, é que a pessoa entenda o próprio perfil dela e o próprio preparo dela, né? Assim como família ou como pessoa individual. Não adianta essa pessoa querer fazer tudo nas pressas do jeito dela e falar assim: ah, dane-se, vou fazer minhas malas e vou para a Itália porque eu sou teimoso e eu vou fazer acontecer. Não, tem que respeitar algumas regras, tem que saber que vai ter que chegar lá na Itália e respeitar as regras dos italianos e se comportar lá dentro. Assim como a pessoa que vai fazer via jurídica, ela tem que respeitar um juiz, porque tipo, ela não vai lidar com o juiz, porque quem vai fazer isso vai ser o advogado, né? Mas ela vai ter que respeitar todas as leis jurídicas que incide ali, então automaticamente ela já vai estar, o advogado vai pedir para ela fazer o que ela precisa fazer e ela vai estar seguindo com a vida dela, né? Então são dois perfis ali que contam muito, o tempo e disponibilidade daquela pessoa. Jurídica tem a disponibilidade dela. Ela vai ficar disponível para seguir com a vida dela, mas o tempo que vai um pouco contra, que é 1 ano, 2 anos para poder ter a batida do martelo do juiz. Enquanto que a administrativa, a pessoa vai para a Itália, ela vai viver numa vila aonde ela é uma forasteira, ela é a pessoa estranha lá dentro, então ela vai ter que respeitar regras que na vida dela nunca fizeram sentido, mas na vida de todos que moram naquela vilinha faz todo sentido. Então essa pessoa ela vai para lá, ela vai ter que saber se comportar lá dentro e esperar o tempo de a cidadania sair, que gira ali naquela casa de, depende da cidade, de 2, 3, 4 meses, sabendo que a gente sempre fala, uma vez que a pessoa vai para a Itália, a cidadania tem que sair em 6 meses. Tem vírgulas aí, né? Tem aspas, porque é 6 meses cada coisa, né? Então, daí vai a importância de saber uma boa cidade, que linka com vídeos que eu e o Marcos fizemos falando sobre aluguel de casa, sobre. A gente já fez um vídeo falando, né, sobre questões de lei lá da Itália, a gente fez também vídeo falando sobre parte comportamental na Itália, porque é muito importante, né, Marcos? Eu peso nessa parte do perfil, porque uma das coisas que a gente tem aqui é não dá para pegar todo tipo de perfil de pessoa e arrastar para a Itália, né, Marcos? A gente tem que saber que indo para a Fazer o quê? Itália, a pessoa ela tem que estar ciente de que ela vai lidar com um ambiente que não é dela, né? Então, eu peso nessa parte do perfil por causa disso, porque a pessoa vai lidar com outras pessoas, e ela tem que respeitar. E não tem que respeitar. E tem uma questão também cultural. Então, quer dizer, o que para o brasileiro é uma coisa normal, para o italiano pode ser tremendamente agressiva. Uhum, E vice-versa. Então, às vezes, o italiano fala direto, parece que foi até grosso e foi bruto com você. Não, ele fala assim com todo mundo e entre eles. Então, esse choque cultural, como não se conhece, a pessoa vem e não conhece muito o contexto na Itália. Poxa, venha o mais sossegado possível, uhum, né? Venha sem a pressa. Tem um oficial aqui que ele falou uma frase que eu achei muito legal, ele é muito, um amigo, né? Uma pessoa muito querida. E ele falou assim, poxa, a pessoa veio fazer a cidadania com 30 anos. Ficou 30 anos aguardando a cidadania. Agora que está acontecendo a cidadania dela, o que é uma semana, 2 semanas a mais? uhum. Dentro de 30 e tantos anos? Nada. Então, pô, não adianta querer forçar, botar pressão, ir no comune. Não vai rolar. Né? Não, Não vai rolar. só piora. Só pior. Já teve cliente que falou, não, Marcos, você tem que intervir no comune. Eu falei, não, eu não posso. Para você ter uma legitimidade no seu reconhecimento, a pessoa do comune vai ter que fazer a leitura por ela própria, o entendimento dela própria, e ela vai fazer o deferimento por ela. Eu Uhum, não tenho gerência nenhuma, né? Nem posso ter. sim. E outra, se você pensar em um cargo público no Brasil, você chegar para alguém e falar, olha, você tem que fazer do meu jeito, a pessoa manda você sair te expulsa do Te lugar. expulsa, Você fazer uma coisa dessa. Então, se você está ali, a gente sabe os tempos, sabe como que vai ser cada etapazinha. Então, venha com calma, venha sossegado, E que aí as planejamento. coisas vão acontecer. E planejamento. Agora, botar pressão ou excesso de álcool, até mudando um pouco por esse lado. Excesso de álcool, muita bagunça, volume alto. Pô, tem um monte de velho, volume alto de noite, Não, não vai rola, ter não rola, não rola. lixo, Não é o lixo é momento. importante.
não Não é o é o momento momento, para fazer balada, é o momento para ir para lá, respeitar as regras da cidade, ficar tem que tranquilo respeitar, tem que e respeitar. tem que ter E é planejamento e engraçado, tem que ter porque planejamento financeiro, né, Marcos? Planejamento financeiro, financeiro, por quê? Porque essa semana a mais, né, que você falou ali atrás, você falou sobre o que é uma semana a mais para a pessoa. Tudo bem, é uma semana a mais, é mais dinheiro que gasta. Só que para você ir para a Itália, você tem que saber que você vai gastar dinheiro e que não está entrando dinheiro no momento. Na maioria dos casos, as pessoas não estão ganhando dinheiro. Então, tem sim que planejar. Não é porque foi, vamos brincar aqui, né, com uma promessa que não pode existir essa promessa. Pessoas que prometem esse tipo de coisa, por isso que quando a gente bate esse papo aqui, a gente nunca bate o martelo e fala, em um mês a sua cidadania sai. Não, não dá para falar, porque se você vai para lá com planejamento de um mês de dinheiro, o seu dinheiro vai acabar o seu dinheiro, você vai descobrir que as coisas lá são mais caras e levam mais tempo e você não vai ter como se manter. Daí uma semana para você vai ser um desespero total. Só que isso não pode acontecer. E o motivo da gente estar nesse bate-papo aqui é que você não pode ser esse tipo de pessoa que não tem planejamento financeiro e que também não é o tipo de pessoa que vai lá saber respeitar os cidadãos da cidade onde você foi morar, porque você está morando lá, você vai virar um cidadão, só que você é novo. Quem é novo, quando a gente sempre brinca com esse termo, quem é novo não senta na janela. Você não chega lá sentando na janelinha, você vai ficar no seu sim, cantinho e respeitar. sim, exatamente. Tem pessoas que vêm para fazer a prática que pensam em um grande turismo, né? Vou aproveitar e fazer um grande turismo. Não, você está vindo para fazer um reconhecimento de cidadania, Você tem que né? estar Porque na cidade. no turismo você pode fazer um pouco de arte, né? Beber uma cervejinha até mais tarde, fazer movimentos, mas não é fazer uma festa, é turismo. Não, você está fazendo Uhum. reconhecimento de cidadania. E é engraçado, Diego, que a maioria dos clientes que vêm, né, e vêm assim calmos, respeitando as regras, no sentido literal mesmo, eles acabam sendo muito bem vistos pelos italianos. Sim. Né? Não tem discussão, não tem nada. E aí tem uma boa vontade muito grande com esses. E outros que fazem muita algazarra, muita bagunça, eu tento fazer esse crivo também, né? Porque quando eu vejo que é muito jovem, é, vai gerar conflitos, eu prefiro não fazer. Às Sim. vezes as comunas que eu opero têm 60 velhos, Uhum. 60 senhores com uma idade avançada. Eu jogo uma pessoa muito jovem, muito tensa, vai gerar conflito. Sim, Então, sim. eu tenho que ter esse feeling de falar, não, você não vai fazer essa comuna, eu não consigo te encaixar, eu te encaixo numa comuna de uma cidade de 5 mil habitantes e você E, fica incluído e, naquele de- e universo. Mas dependendo mesmo do, assim, desculpa te interromper, mas dependendo do perfil da pessoa, você se vê nem obrigado quero a recusar, né? Porque a recusar. Sim, a recusar, porque, infelizmente, vem pessoas fazer a prática que não estão preparadas para entender o que elas estão fazendo. É muito sério. Então, vem, faz a prática direitinho, ótimo. Aconteceu um problema pelo caminho, isso pode acontecer, porque, na verdade, o assessoramento da cidadania envolve, o vídeo vai passar. Eu não estou assessorando o vídeo. Ele tem a prerrogativa dele, sim. a agenda é dele, ele vai no tempo dele. Eu não posso interferir nisso, então não vou interferir. Sim, e o vigílio tem lá o tempinho dele, então vamos deixar ele trabalhar. Ele vai trabalhar direitinho, não vai estourar nada. Aí entra o oficial de comunhão, ele vai fazer direitinho as leituras dele e tudo mais. Uhum. Teve uma festa de Santo Antônio na cidade agora, ele vai estar envolvido com a festa, vai atrasar um pouco mais. Não teve festa nenhuma, e o vídeo passou mais rápido. A sua prática tende mais rápido. Uhum. Mas a gente não tem interferência, não pode ter interferência. É. Agora, logicamente, o cara que alugou a casa, né, o proprietário do imóvel que alugou a casa para o brasileiro, e o brasileiro começou a dar muito problema com o proprietário de imóvel, já aconteceu isso. O proprietário de imóvel, ele tem um primo que trabalha na comuna, ele tem outro, não sei o quê, e eles falam entre si, como qualquer sociedade é, e aí começa a ficar, pô, aquele cara é folgado, aquele brasileiro, não sei o quê. As pessoas não vão ter mais muita boa vontade com ele. Ou Sim. seja, é um momento de você curtir a cultura italiana e É. passar da maneira mais suave, com o máximo de grau de empatia com todos, e a coisa vai fluir bem. É. E a prática Eu vai digo, andar super bem. eu digo da minha vivência lá, quando a gente teve lá, eu e a Flávia tivemos, a gente foi aquele tipo de pessoa, a gente é esse tipo de pessoa na vida, né? A gente gosta de ficar quietinho no nosso canto, a gente, né, por medo de desrespeito, então eu falo muito menos do que eu costumaria falar em qualquer lugar, para não correr risco de desrespeitar ninguém. Então, eu sei que a pessoa tá ali, o cidadão lá,
o oficial da comune já está ciente de que eu tô lá, então eu respeito o tempo dele, peço desculpa por qualquer coisa, né, qualquer conversa assim, às vezes, tipo, olha, me desculpa, isso daqui, ele entendeu que eu estava sendo respeitoso com ele, cara, o nosso processo foi muito fluido, tanto que nos últimos Sim, dias ele viu a gente na rua e falou: amanhã passa lá, porque o de você está concluído. Eu falei: nossa, que legal, cara. Então, tipo, em vez de comunicar você, ele foi lá, encontrou a gente na rua e comunicou a gente. Porque comunicando, a relação estava tão foi legal boa. ali, respeitosa, que ele foi lá e agiu normal. Enquanto pessoas que ficam atrapalhando, ele vai olhar e falar: ah, esse cara aqui eu vou colocar a pasta dele lá no canto lá. Então, só para não se alongar muito e a gente já partir para o nosso fim aqui, Marcos, é disso que a gente tem que entender sobre cidadania jurídica e cidadania administrativa quando a pessoa vai para a Itália ou mesmo quando faz no consulado. Ainda assim, quando ela entra no consulado, ela tem que respeitar todo mundo lá dentro, porque lá todo mundo ali pode prender ela, né? E lá no consulado italiano, dependendo do que você fizer, você vai ser preso também. Mas tem que haver respeito, tem que saber diferenciar e saber do seu tempo, saber do teu preparo. Basicamente é isso, desde que a Itália não mude as regras, que foi um dos vídeos que a gente gravou aí, né? As leis que estão percorrendo lá na Itália. Então, esse vídeo aqui foi mais para trazer para vocês aqui um pouquinho mais sobre o nosso conhecimento, muito mais o do Marcos do que o meu, porque eu, na verdade, não fiz nada, mas é para você estar ciente de qual perfil você se encaixa, né? Qual é o teu preparo? Seja realista com Sim. você mesmo antes de você começar esse planejamento. Estude a sua personalidade, entenda o que você quer para você poder iniciar isso, né, Marcos? Não, é verdade. Ah, não tem briga das vias, na minha opinião, não deveria ter, né? Todas as vias são boas, a Sim, administrativa e a jurídica. As duas vias jurídicas atendem necessidades específicas e a via administrativa atende outras necessidades específicas. Então, eu não vejo como briga nenhuma nesse sentido, né? exatamente. E fazendo um adendo, você é uma pessoa que tem uma percepção muito boa das coisas. Então, quando você traz as coisas, Diego, sempre é para somar, né? Então, é muito bom Muito aí legal, muito a legal. sua ajuda aí no canal, né? A ideia é a gente ter isso, né, Marcos? Porque quando eu e a Flávia fizemos, muitas pessoas vieram perguntar pra gente e a gente gosta de ajudar as pessoas, né? A gente tenta criar uma corrente do bem, uma corrente de ajuda. Então, a ideia de criar esses vídeos aqui é para poder continuar ajudando pessoas. É uma das coisas que eu mais me preocupo quando eu tento passar uma informação para a pessoa. Por mais que eu passe na minha loucura, né? Que às vezes eu faço piada de muita coisa, às vezes eu brinco demais. Só que ainda assim eu tento ser honesto com a pessoa e falar para ela dentro da regra, dentro de como funciona e ser assertivo. Não é porque eu estou brincando com determinadas situações que eu não estou usando o embasamento nas regras que existem e que têm que ser seguidas. E esse tipo de vídeo Sim, aqui é para trazer as pessoas para a realidade, para falar, olha, é exatamente. isso que você precisa saber, é assim que funciona e é desse jeito aqui que vai acontecer. Eu acho que tem muita mais coisa para que a gente possa falar no futuro, mas eu acho que a gente conseguiu abordar de uma forma bem clara aqui. Peço desculpas se o áudio não ficou tão bom quanto deveria, mas é que eu e o Marcos não temos estúdio de gravação, a gente está aqui numa call entre nós dois para poder passar para vocês informação. Eu acredito que a informação vale muito mais do que qualquer outra coisa nesse sentido aqui. Certo, Marcos? Não, perfeito. Gente, foi um prazer muito grande estar aqui falando com vocês e falando com meu amigo Diego, que é muito querido mesmo. Eu deixo para vocês assim uma última fala. A via não importa o que se vê de pessoas brigando, difamando uma via da outra, não faz sentido para mim. Eu acho que a via vai atender a sua real necessidade. Tente entrar e entender melhor essas vias, dentro do seu bolso, dentro do seu tempo, e aí você vai escolher o melhor caminho. É você que tem que Uhum. definir o caminho. E não alguém que venha te impor, faça esse caminho. Não. Sinta e faça o melhor caminho para você. Você sabe da sua vida. Então, isso é importante. Vindo para a Itália, o comportamento é importante. Então, o que eu digo assim para todos, venham com o coração livre, venham felizes, é uma cultura maravilhosa. Quando entrar no comune, encare a comune como uma coisa boa, não encare como se você está numa cidade muito pequena e não tem muita coisa para fazer, no Brasil é mais alegre nas coisas. Não, você está fazendo uma atividade que você sonha em fazer, né? Uhum. O seu reconhecimento. Então, venha com esse espírito, curta bastante
E se for pelo ambiente jurídico, faça tudo direito também, oriente direito o advogado, faça rápido as correções que sejam solicitadas, se você for fazer ou se for passar para terceiros. Fique atento a tudo que a cidadania acontece. Tem aí um movimento de fazer redução de geração de cidadania para apenas terceira geração dentro das regras atuais. Depois, para quarta e quinta geração, as regras vão mudar. Mas isso a gente já conversou anteriormente, né, Diego? É isso. E se mudar? Mas você falou muito bem aí, Marcos. Bom, para não nos estendermos muito mais, agradeço a todo mundo que chegou aqui. Links vão estar aqui para baixo para contato comigo, com o Marcos, fica à vontade. Se faltou algum assunto que você viu nesse vídeo aqui e ficou na dúvida, escreve nos comentários ou fala com a gente. E vai ser sempre um prazer poder continuar ajudando as pessoas. Beleza? Obrigado e a gente se vê. Beleza? Valeu, Diego. Pessoal, Valeu. grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, Marcos.